Estamos dando prioridade aos líderes, portanto, a palavra agora vai para o deputado Paulo Ramos, como líder do PDT. Em seguida, o deputado Julian Lemos, do PSL. Senhor presidente, senhor ministro, general Floriano Peixoto, também presidente dos Correios, nós estamos atravessando uma fase que não causa só perplexidade, causa também muita revolta. Primeiro, que eu vejo parlamentares que, não só pela origem profissional, mas também pelos partidos que integram ou que integraram, parlamentares conviveram e convivem serenamente com a corrupção. Mas são eles aqueles que mais invocam o combate à corrupção para sustentar seus posicionamentos. Tudo é para o combate à corrupção. Estamos convivendo também com algumas reflexões sobre as consequências para a imagem das Forças Armadas no atual governo. Tem havido debates inclusive com a participação de integrantes das Forças Armadas, mas se agarram quase que única e exclusivamente às reverberações inconsequentes do presidente da República, que, na minha avaliação, nada mais representam do que manobras diversionistas, para desviar o foco, chamar a atenção para algo que não tem praticamente, às vezes, nenhuma importância, mas mobilizando o debate nacional. O presidente é especialista nisto. Mas eu acredito que a imagem das Forças Armadas está sendo e vai ser muito mais alcançada em relação ao artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição trata dos princípios fundamentais. E o primeiro princípio fundamental é a soberania. E é preciso dizer que o desmonte do Estado brasileiro, ele vem acontecendo há muitos anos. Aliás, vem acontecendo desde o golpe de 64, quando responsabilidades públicas em diversas áreas foram transferidas para a iniciativa privada. Várias. Na educação, na saúde. Mas, pelo menos, na questão específica da soberania nacional, o modelo pós-64 ainda preservou parcela da soberania. Aliás, na época da ditadura, aqueles que lutavam contra a ditadura simplificavam o modelo dizendo o seguinte: o modelo é desnacionalizante, exportador, concentrador da renda, corrupto e repressor. Essa era a síntese que a oposição fazia do regime pós-64. Mas agora, quando foram restabelecidas as liberdades democráticas, afirmam que o Brasil experimenta, o povo brasileiro, uma democracia. Mas o atual governo, não só o presidente da República, como vários ministros, inclusive Vossa Excelência, são oriundos dos quadros das Forças Armadas. Qual é, afinal de contas, em relação à soberania nacional, o papel das Forças Armadas? A certeza que fica é de que o Brasil é uma casa que tem aqueles que são os seus guardiões. As Forças Armadas, ainda no imaginário popular, representam a afirmação da soberania nacional. Mas exatamente aqueles que têm a responsabilidade de proteger o patrimônio nacional integram um governo que vem se revelando mais entreguista do que governos anteriores.
A surpresa é que são militares das Forças Armadas que estão ocupando os mais altos escalões da República, a começar pela presidência, eleito pelo voto popular, para governar 4 anos. Qualquer insinuação golpista ou de impeachment deve ser rejeitada, que o presidente foi eleito para governar 4 anos. Mas esta casa abre as suas portas para alguns que podem nela entrar, abrir a geladeira e carrega o que tem na geladeira. Carrega, às vezes, até a geladeira. Carrega a televisão. Por quê? Porque é o desmonte de setores estratégicos. Está aí a Petrobras sendo completamente desmontada e eles falam que é desinvestimento. Vão entregar as refinarias. Afinal de contas, se é a competição, se a sociedade é de consumo, se é para reduzir o preço, tem que aumentar a oferta. Por que o capital estrangeiro não vem aqui para construir, então, novas refinarias? Eles querem comprar uma refinaria pronta. Muito bem. O presidente fala que não quer ser rainha da Inglaterra. Aliás, se existe alguém que reproduz simbolicamente a figura, numa visão pejorativa, da rainha da Inglaterra, é o atual presidente da República. Quem está governando o país é o senhor Paulo Guedes, pô, com os compromissos que tem. Aliás, o Brasil hoje tem 2 presidentes da República. Tem o presidente da República eleito e tem outro presidente da República que conduz os destinos das votações nesta casa. Pô. Mas dentro de um modelo, pô, que tem que ser rejeitado. Eu não sei qual é a avaliação que fica, que eu estou propondo, senhora presidente, uma audiência pública, reunindo aqui nesta comissão os ministros militares. Estou propondo também, já foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, será no final de agosto, uma audiência pública para tratar da soberania nacional. Estão propondo a privatização da Eletrobras. Sempre com a fachada, o discurso é sempre o mesmo. E nós estamos aqui com um ministro militar, com um presidente dos Correios militar, um oriundo da Força Aérea Brasileira, outro do Exército Brasileiro. Eu não sei o que eles pensam em relação ao desmonte do patrimônio nacional. Essa entrega deslavada, desavergonhada, imoral, impatriótica. E aí estamos tratando hoje aqui dos Correios. O deputado Ivan Valente falou na demissão do presidente do INPE. O ministro saiu, mas eu não sei se tem algum assessor que possa anotar a indagação que eu vou dirigir a ele. O presidente do INPE tinha dado uma entrevista falando que ele estava na presidência do órgão com garantias constitucionais, tinha mandato, que ele não abriria mão, não renunciaria à presidência. O que o ministro precisa responder primeiro é qual o constrangimento que ele impôs ao presidente do INPE para que o presidente do INPE aceitasse a exoneração. Que o presidente do INPE, ele próprio, em entrevista a que todos assistiram, ele disse que não abriria mão do cargo, que ele tinha proteção para permanecer quase mais 2 anos. Questão de ordem, senhora presidente. Qual o constrangimento? Deputado, esse assunto, aqui o Coronel Crisóstomo está pedindo questão de ordem. Depois da fala do líder, por favor. Porque o assunto não está na pauta, presidente, isso que está sendo tratado. Exatamente, mas deixa ele concluir, deputado, assim que ele terminar, nós nos pronunciaremos. Às vezes incomoda. Às vezes incomoda, eu sei. Aqui o Coronel Crisóstomo está pedindo questão de ordem. Depois da fala do líder, por favor. Porque o assunto não está na pauta, presidente, isso que está sendo tratado. Exatamente, mas deixa ele concluir, deputado, assim que ele terminar, nós nos pronunciaremos. Às vezes incomoda. Às vezes incomoda, eu sei quando as coisas incomodam. Eu sei que isso incomoda. Deputado, porque o presidente do INPE se reuniu com o ministro e saiu de lá com uma posição diferente daquela que ele tinha manifestado publicamente. E nós sabemos, e tem que denunciar isto.
E é preciso que haja uma preocupação, principalmente dos membros das Forças Armadas que integram o governo. Qual o tipo de ameaça que ele recebeu? Ele foi ameaçado? Por que ele mudou de posição? Se ele tinha tempo ainda para permanecer no cargo com garantias. Então, meu querido ministro, isso tem que ser explicado. O que é que trataram com ele? Por que ele mudou de posição? Quais as ameaças que ele recebeu? Presidente, Deputado, tempo. coloque, Para concluir. ordene novamente. E agora porque... vamos entrar nos Correios. Eu me pronunciarei sobre isso, deputado. Porque a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Nós podemos aqui trazer todos os argumentos, todos, para demonstrar que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos integra um patrimônio vinculado à soberania nacional. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Os argumentos já foram aqui apresentados. A grande questão é, cumprindo ordens de quem? Subordinados a quem estão os ministros militares que integram o atual governo, que não estão cumprindo ordens do presidente da República. Que o presidente da República, ele mesmo se autoproclama, se confunde com a figura da rainha da Inglaterra. Obrigada. Quero saber, para esse desmonte do Estado, para esse crime de lesa pátria, que representa a privatização do Correio, Vossa Excelência está cumprindo fora do limite. Deputado, está ultrapassando o limite, presidente. A senhora tem que botar ordem aqui na casa. Mas todos os deputados passaram do tempo e eu fui tolerante de os todos militares. os demais. Não, não é quanto ao tempo, é quanto que está sendo tratado, presidente. Presidente, eu estou sendo interrompido. Ele não é obrigado. Eu estou sendo interrompido, quero dizer o seguinte. O deputado é coronel, mas ele tem que saber que ele já está longe da caserna. Mas eu sei. Qual é a lógica que ele cumpre também? Deputado. Ele cumpre a mesma lógica. Aquela que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a razão da minha pergunta dirigida ao ministro. Está obedecendo a ordem de quem? E o coronel ali, que se comporte e que respeite, e no momento de usar a palavra, ele use a palavra da forma como ele entender melhor.